Vamos falar agora sobre bichinhos de estimação. Hoje eu vou receber aqui no estúdio peixinhos Beta e o veterinário Renato Leite. Tudo bom, Tudo Renato? bem? Que Tudo bom. legal esse assunto, porque as pessoas acham que peixes não exigem tantos cuidados. Na verdade, não é bem assim, né? Não, não é verdade. Eu queria passar um dado que eu li, que eu achei muito interessante, que no mundo as pessoas têm cerca de 650 milhões de peixes e tem menos cachorros, são menos de 500 milhões. E aqui no Brasil, essa conta é um pouco diferente, aqui nós temos mais cachorros e gatos do que peixes. Então aqui são 19 milhões de peixes e de cachorrinho são mais de 54 milhões e gatos 23 milhões. Então no Brasil, os peixes existem em muitas casas, mas não na maioria delas. E fora do Brasil, essa conta é ao contrário. O peixe, visto como pet, ele é o terceiro animal mais criado como pet, né? Isso tem vários fatores, né? É um animal vistoso, é um animal que tem uma aparência ornamental muito mais chamativa do que alguns outros animais, né? Na minha concepção, assim, o ideal é não ver só como um objeto de ornamento, e sim como pet também, né? Que merece todo cuidado que um gato e um cachorro também tem, né? Eu li que é possível treinar o seu Beta. É verdade isso? A gente fala de condicionamento, né? Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer alguns truquezinhos, através com a alimentação. A gente consegue fazer ele passar dentro, por exemplo, de uma casinha, Olha. de uma rodinha, alguma coisa do gênero. Então a gente consegue condicionar o animal a fazer alguns truquezinhos, algumas interações, né? Entendi. E isso a gente chama também de enriquecimento ambiental, né? Que a gente diminui o estresse do animal. Ele gosta, então, é Gosta, prazeroso pra gosta. ele. E é verdade que o Beta é indicado pra quem tá iniciando nesse universo de aquários? Sim. Por quê? Muitas vezes me perguntam, Renato, eu quero ter um aquário. Aí o pessoal vem, eu quero ter um marinho, quero ter um aquário, por exemplo, de ciclídeos, que é um outro tipo de peixe. Eu sempre digo, olha, você já teve algum aquário na vida? Ele não. Então eu falei, então começa com o Beta. Tá. Para tu entender mais ou menos como é que é o mecanismo de alimentação, de cuidar dos parâmetros da água, de interação com outros peixes. Então assim, começa com o Beta para ir pegando a mão, aí depois você vai aumentando, né? É como você pegar um carro popular e aí você vai aumentando para um carro melhor e vai indo assim, né? É a mesma coisa, não desmerecendo os betas, né? Os betas não podem viver com outros peixes no mesmo ambiente? Então, isso tem alguns mitos e verdades. O que acontece? O beta, ele é muito territorialista. Então, geralmente, o pessoal cria em aquários pequenos, como essas beteiras. Então, vai ter diversos tipos de beteiras e tamanhos, né? Se você botar, por exemplo, um beta nesse aquário aqui, por exemplo, ou nesse, qualquer um desses dois, com certeza vai dar briga. Se colocar um outro, né, você disse? Porque eles são territorialistas, ou seja, eles defendem o território deles. Agora, muitas vezes, um aquário grande vai de mais de 20 litros, porque eles precisam de pouco espaço para viver. E ele cuida aquela área é minha, eu que Mas mando não aqui. é pequeno esse aquário pra ele? Ele fica bem num espaço tão pequeno? Quando é sozinho, sim. Existe muita discussão em relação a isso, né? Mas o beta, em estudos, já é comprovado que ele precisa de muito pouco espaço. Inclusive, por exemplo, esses peixes são asiáticos, né? Em alguns países da Ásia e tudo mais, eles fazem criação, por exemplo, plantação, de arroz. E arroz é feito em poça d'água. Sim. E para controle biológico, porque eles são predadores, eles gostam de vida livre de insetos, esses tipos de bichinhos, eles colocam nessas poças de água para fazer o controle de praga, né? E, consequentemente, acaba sendo uma arma biológica porque eles não necessitam, por exemplo, não é que não necessitam de filtragem, mas eles não têm necessidade daquela oxigenação, porque ele possui um órgão chamado labirinto, que fica perto aqui das brânquias, onde permite ele subir até a superfície, ele capta o oxigênio e vai consumindo aos poucos. Então, numa plantação de arroz, ele fica lá vivendo relativamente bem, controlando as pragas, né? E tem todo vamos dizer assim, uma qualidade de vida, porque tem alimento de vida livre, que é o ideal para ele, né? É impressão minha ou o Beta gosta de ficar no fundo do aquário? Não necessariamente. Inclusive existe Porque até... eles todos estão, né, aqui, ó, bem tranquilões embaixo. Assim, não tem muito isso, né? Tem algumas literaturas que diz isso e tudo mais, mas para você ter uma ideia, existe até alguns brinquedinhos, como eu falei de enriquecimento ambiental, que é, por exemplo, folhinhas, que a gente consegue grudar aqui no vidro e ele fica deitadinho em cima da folha, né? Entendi. Então, assim, não tem muitos de ficar muito embaixo, muito em cima. É um peixe que ele é bem ágil até, né? Assim, o pessoal pensa que ele é bem lerdo porque fica num aquário pequeno,
Mas assim, ele fica subindo, descendo, ele precisa respirar. Então ele tem que necessariamente subir, né? Quantos anos vive um beta? Um beta, em média, assim, no máximo 4 anos, até 5 já peguei também, né? É em cativeiro, né? Na natureza vive menos. É, porque a gente tem outros fatores, né? Tem fator ambiental, tem fator de predação, né? Então acaba relativamente tendo que... vive menos, né? Mas em cativeiro, assim, 4 anos é uma média. Bem Na cuidado. natureza, ele também escolhe um território pequeno Sim, para ficar? Sim. Por exemplo, foi igual que eu falei da poça de água. É por isso que eles colocam na poça de água. Entendi. Porque ele vai cuidar daquele espacinho dele e ninguém mexe. Entendeu? Se entrar algum outro peixinho, até mesmo por isso que eu falei, ele é predador. Ele é um bicho que ele gosta de pegar insetinhos. Então caiu ali, ele pega predando também, né? Então assim, botar 2 betas no espaço é briga. Por isso que falam também que é peixe de briga. Entendi. Né? E em alguns países, para você ter uma ideia, eles fazem rinha. Rinha de beta? Rinha. Olha, gente, E tem tadinho. betas valiosíssimos, assim, Tailândia, por exemplo, que vale muito dinheiro aqui. Então, se eu colocar, de repente, um outro peixe num espaço pequenininho, o que vai acontecer? O beta vai? Provavelmente sim, bem provavelmente sim. Entendi. No espaço desse aqui, com certeza. Eu consigo saber se é macho ou fêmea? Consegue. Por exemplo, a maioria aqui são machos, né? Mas esse aqui, ó, é uma fêmea. Por quê? A gente consegue A cauda ver... é menor, é Perfeito. isso? A nadadeira dela, no caso, é muito menor do que do macho, né? As fêmeas geralmente é mais miudinhas, né? A nadadeira não é tão vistosa, mas não é menos bonita do que o macho, porque você pode reparar que a coloração também dela é bem diversificada. Ó, ela tem essa parte Sim. um pouco mais prateada, com o vermelho. Então são peixes bem bonitos também. Quanto custa em média um beta? Em média, isso vai depender muito de cada loja, mas em média você vai encontrar aí de 8 a 15 reais. Ah, não é caro, Não é um então. peixe extremamente caro. E aqui, esse outro aquário, qual que é a diferença dele? A diferença é só o design, né? Por exemplo, a gente tem alguns aquários simples, menores, por exemplo, de vidro. Já esse aqui tem um design todo diferenciado. Ele é de acrílico, ele tem uma... Opa! O pessoal, ele tem inclusive, nas redes sociais, está falando que esse peixinho aqui tá morto. Esse Que aqui? ele tá parado. Não, é que ele fica paradinho mesmo. Ele tá só paradinho? É. Tá Se mexendo, mexer, gente, Se você Como mexer é que chama isso aqui? nadadeira. A nadadeira Ó, dele. vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. Não tá morto, não. Ele começa a mexer. É porque assim, foi o que eu falei, isso é muito de indivíduo, Esse né? aqui o pessoal tá falando também que tá morto. Aí Eles se ficam mexer. mais quietinhos, é isso? Fica. Alguns ficam mais quietos, outros, ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui tá mais agitado, ó, esse, a fêmea. Então, Olha esse, gente, tadinho. É muito Por que, característico. que ele tá assim? Tá tipo dormindo? Ah, ele tá parado, é o jeitinho dele, ó, você mexer, licença. Ó, ele começa a mexer, ó. Pronto. Ai, que susto. Tá tudo certo. Eles são mais tranquilos, então, é isso? Eles são sozinhos e você percebe que eles são mais sossegados, não é... É diferente de alguns peixes que dão o tempo todo pra cá, pra lá, pra cá, Sim. pra lá, pra lá, pra cá. Mas são peixes que têm uma certa atividade, tem uma movimentação que a gente consegue admirar, né? Eles comem ração? Comem ração. Como eu falei, em vida livre eles podem comer esses insetozinhos, mosquitinhos, mas em cativeiro eles comem ou essa ração, né? Que é umas bolinhas. Que é essa aqui? Isso. E tem essa aqui também que é a floculada. Qual que é a diferença das duas? A diferença, assim, primeiro é a facilidade de oferecer. Por exemplo, a bolinha, geralmente a gente fala para dar 5 ao dia, de uma vez só, ou 3 de manhã ou 3 à noite. Inclusive, acho que até a fêmea está com fome. Vamos alimentar, então, a fêmea. Vamos ver se ela vai comer. E da mesma forma que a gente tem que ter responsabilidade e cuidado com cachorros, gatos e qualquer outro pet, o peixe também exige esse certeza. cuidado, né? Porque as pessoas muitas vezes compram pet, colocam no aquário, o peixinho acaba morrendo por falta de comida, porque tem que trocar água, né? Quais são os cuidados básicos para alguém que queira ter um peixinho em casa? Tá. Então, existe, como eu falei, existem alguns mitos. Por exemplo, o pessoal fala, não tem que ter filtro. Depende. Por exemplo, se a gente tem um aquário pequeno como esse aqui, primeiro, dificilmente a gente vai ter um filtro para um aquário desse tamanho. Tá. Né? Então, o que acontece? O manejo acaba mudando. O que eu digo em relação ao manejo? A qualidade da água. Se a gente não consegue... Olha lá ela comendo. Ah, tá comendo, que bonitinha. Se a gente não consegue botar um filtro aqui, a gente vai ter que ter uma troca parcial de água um pouco maior do que seria num aquário maior, né? Então, por exemplo, a gente geralmente troca metade da água uma vez por semana. Porque começa a alterar alguns parâmetros, como amônia e pH. Eu trouxe até um testezinho aqui que dá pra gente Que é fazer esse aqui? rapidinho. Vamos fazer rapidinho, então. A gente consegue pegar, por exemplo, um pouquinho da água, a gente faz aqui a medida, né? E goteja, de acordo com cada
colocar da marca e Com faz... que frequência é necessário fazer esse teste? Interessante, pelo menos aqui para os betas, no mínimo uma vez por semana. E aqui vai ter o teste que a gente chama colorimétrico. Ele vai reagir, né? E vai dar uma coloração. A gente tem umas coresinhas, né? Que a gente faz a comparação e a gente vai saber, por exemplo, nesse caso, o pH. Se o pH tá ácido... Peraí, só deixar aqui, senão o pessoal não Tá consegue bom. ver. Ó. Vou deixar no balcão. Aqui, ó. Pronto. Vai ficar mais fácil. Se o pH tá ácido ou se o pH tá alcalino. Nesse caso, ele tá alcalino, que é o ideal para os betas, acima de 7.0. Abaixo de 7.0 fica ácido, já não é legal para eles. Entendi. Entendeu? Perfeito, então foi um prazer Prazer recebê-lo, conhecer um pouquinho mais sobre o peixe beta, sobre os cuidados que você de casa tem que ter, né? E tem, né? tem. Não é deve, tem que ter quando você escolhe ter um animal de estimação. Eu vou deixar aqui o contato do Renato Leite, que é veterinário. O Instagram dele é @le_leléu. Re_leléu. Re_leléu. E o pessoal da loja Monster Fish cedeu os peixinhos pra gente. O telefone deles é o 2950-1648. Muito obrigada, Obrigado viu? a você. E obrigada, peixinhos, pela participação.